Segundo livro dos Reis, capítulo 2, e o versículo é o 11. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu vou ler mais uma vez. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Então se assenta aí adorando aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queridos, essa palavra que nós acabamos de ler, ela é uma palavra muito poderosa, porque ela vai nos dizer acerca de uma transição espiritual, do maior profeta que até então Israel já teve, que é o profeta Elias. Elias era tomado de uma unção sobrenatural. Elias é um dos profetas que eu mais admiro na Bíblia, porque Elias ele tinha uma ousadia fora do comum. Ele tinha tanta certeza do Deus que chamou ele, que as palavras dele eram confirmadas pelo céu. Elias é o homem que, quando ele se levanta para dizer não chove, não é segundo a palavra de Deus, ele diz segundo a minha palavra, não chovia. Elias é o homem que ele tem autoridade no mundo espiritual e ele é lotado da unção do Espírito para fazer grandes coisas. O maior profeta que Israel tem, num nível que ele chega a enfrentar a principal pessoa da nação, que é Jezabel, a mulher do rei Acabe, que dominava toda a nação. Elias ele é cheio da unção do Espírito. Ele é lotado de Deus para fazer as obras do Pai. Elias, ele levanta o seu ministério tão bem que, além de ser o maior profeta de Israel, ele prepara o povo para receber um sucessor. Alguém que iria suceder o seu ministério. Alguém que iria receber uma porção da unção que ele carregava. Elias levanta em Israel uma escola de profetas, onde o povo iria aprender o que é ser profeta. Isso é muito poderoso, porque Elias, ele aprende de Deus e com experiência de Deus. Só que ele vai ensinar aos seus discípulos, que a história vai dizer que era mais de 24 mil homens que sentavam para aprender o que era o mundo espiritual, o que era a profecia, o que era a palavra, o que era os sinais de Deus, o que era profetizar, o que era liberar palavra, o que era se mover no sobrenatural. Elias se levanta como o maior profeta daquele tempo e tem uma escola de profetas para aprender o que é profetizar. Só que de repente no seu ministério Deus chama ele para algo diferente e diz assim: olha, vai lá no meio do mato, lá no meio da roça, lá atrás das malhadas do gado, porque tem um homem que ele vai te seguir. Lá existia um homem que ele não participava da escola de profeta. Ele não tinha aparência de profeta. Ele não tinha jeito de profeta, olhar de profeta, caminhar de profeta. O que ele sabia era de arar a terra, de cuidar de gado, de ordenhar vaca, de cuidar da terra. Só que quando Deus ele escolhe alguém, não interessa a capacidade que esse alguém tenha. Isso merecia um glória a Deus, eu vou te explicar. Que Deus ele ainda é Deus que levanta quem quer, na hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, porque ele é Deus. Eliseu não tinha habilidade para profetizar nada. Ele não sabia, não entendia do que era mundo espiritual. Quando alguém tem uma habilidade de se mover no mundo espiritual, é muito mais fácil para ele se mover nesse mundo. Só que Eliseu não tinha nenhuma habilidade dessa, mas Deus tinha uma promessa reservada para Eliseu. E a promessa de Deus para todo mundo, desde o Antigo Testamento até o dia de hoje,
está condicionada, guarda isso, porque a promessa de Deus ela está condicionada a você entender os sinais que Deus te dá. Porque Eliseu está lá cuidando do gado, Eliseu está lá arando a terra, Eliseu está lá capinando o mato, Eliseu entende do trabalho rural. Só que Deus não chamou ele para ficar no trabalho que ele está. Deus manda o maior profeta daquele tempo, um homem que a sua profecia mexia com a nação, porque profeta que é profeta, ele entende o peso das suas palavras. O homem que mexia com toda a nação de Israel, Deus manda ele ir diante do homem que estava lá diante do gado, e ele pega a sua capa, que naquele tempo a capa de um profeta representava a unção que ele carregava. Ele pega a sua capa e lança sobre Eliseu. Ele lança a capa dele sobre Eliseu. Imediatamente Eliseu identifica que Deus está chamando ele para viver algo novo. Porque na vida de Eliseu a partir daquele momento seria o maior. Eu não estou falando eu estou dizendo o maior profeta de Israel. E Deus não deu 200 sinais, 20 sinais. Deus deu um sinal. E o sinal foi isso: lança a capa. Quando a capa cai sobre os ombros de Eliseu, Eliseu entende que é Deus chamando ele para viver algo novo. Às vezes Deus está dando sinal para alguém e alguém não está percebendo o sinal que Deus está liberando. Deus está liberando um sinal e está dizendo: está chegando um novo tempo para a sua vida. Vai ficar do jeito que está ou vai tomar uma atitude. O que ele faz? Ele faz uma fogueira com o seu passado. Tudo que ele trabalhava, toda a ferramenta que ele tinha, ele faz uma fogueira e queima, porque se lá na frente um dia tivesse vontade de voltar atrás, não tinha mais para onde correr. Quem Deus chama, você tem que se lançar totalmente naquilo que Deus está te chamando. Se você acredita no sinal que Deus liberou para você, você não tem que se lançar pela metade, você tem que se lançar por completo. Eliseu disse: eu não vou me lançar pela metade, eu vou me jogar por completo. O que ele faz? Faz uma fogueira e começa a acompanhar o ministério de Elias. Isso é muito poderoso, porque tinha 24 mil homens que aprendiam a teoria, e Eliseu começou a aprender de Deus na prática. A partir daquele dia, ele começou a observar, isso é muito poderoso, o ministério de Elias. Ele não aprendeu ouvindo alguém ensinar para ele o que era profecia, ele aprendeu vendo Elias profetizar. Ele não aprendeu a ouvir alguém dizendo a ele sobre o céu, ele via Elias se mover sobre o céu. E uma coisa é você aprender ouvindo as experiências e a teoria de outras pessoas, outra coisa é você praticar aquilo que você quer aprender. As lições que Deus coloca na tua vida não é para te derrubar, não é para te matar, não é para te enfraquecer. Deus está te ensinando a ser experiente no mundo espiritual. Alguém não pegou? Vou repetir. Eu estou dizendo que as situações que acontecem na sua vida não são para te matar. Deus está te ensinando a ser experiente no mundo espiritual. Ele começa a aprender, ele começa uma escola itinerante com Elias. Elias sobe, ele sobe. Elias anda, ele anda. Elias vai, ele vai atrás. Ele começa a observar todo o passo de Elias. Deus, quando ele chama alguém, ele não vai ficar dando sinal toda hora, porque uma palavra dele é suficiente para ele mudar a sua vida. Eu estou sentindo Deus aqui nesse altar. Uma palavra de Deus é suficiente para mudar a sua vida. Tem gente que quer que Deus fale com ele toda hora, quer sinal toda hora, quer que Deus haja toda hora. Deus disse: eu já liberei uma palavra para a tua vida, e é nessa palavra que você vai se sustentar. Larga tudo que te prende ao passado e vem viver o novo de Deus. O que é que prendia Eliseu? Era toda a sua ferramenta de trabalho. Jogou fora e começou a acompanhar. Porque na vida de um homem de Deus, Deus não vai dar sinal toda hora. Um sinal é suficiente para ele trabalhar na sua vida. O sinal foi lançado da capa, ele começa a acompanhar. Aí começa a ver Elias profetizar.
Só que ele entende o movimento sobrenatural que Elias está andando. Ele entende o mover que Elias está se movendo. Porque os filhos dos profetas chegam diante de Eliseu e dizem assim: Eliseu, o Espírito de Deus vai tomar Elias. Acompanha esse homem, fica de olho nele, observa ele. Ele vai ser tomado por Deus aos céus. Eles viam o movimento, mas não entendiam a hora de Deus. Mas Eliseu, além de observar, ele sabia o Deus que movia e o Espírito que movia, o Espírito de Elias. Quando a gente quer desfrutar da unção do Espírito Santo e de tudo que o céu tem para nós, a gente tem que identificar o momento de Deus para a nossa vida. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? Não tira os olhos da promessa. Não, eu vou repetir que alguém não pegou. Não tira os olhos da promessa, porque é nesse mover sobrenatural que está acontecendo que Deus tem uma realização para realizar na tua vida. Eliseu não tira o olho de Elias, e aonde Elias vai, Eliseu vai acompanhando. Porque só recebe da unção quem está ligado ao mover do Espírito do momento. Quando eu honro a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, do meu pastor, do meu líder, eu desfruto da unção de Deus que está na vida dele. O que é que você segue? O que é que você acompanha? O que é que você absorve? Do que é que você se alimenta? Eliseu estava se alimentando do maior profeta daquele tempo. Um homem que andava na verdade, um homem que era obediente a Deus, um homem que se movia por princípio. Ele larga tudo que ele tem. Aparentemente ele está perdendo, mas no reino de Deus ele está ganhando. Porque quando a gente toma uma decisão de obedecer a Deus, na hora que a gente toma a decisão, aparentemente é perca. Mas nada que ninguém faz para Deus, ele deixa impune. Nada que Deus faz para Deus, ele deixa sem recompensa. Nada que alguém faz para Deus, ele deixa sem honra. Tudo aquilo que você faz para Deus, ele vai honrar. Alguém não pegou, vou repetir. Tudo aquilo que você faz para Deus, ele vai te honrar. Aparentemente, quando ele toma a decisão de seguir Elias, não tem nada para ele, porque ele tem o seu trabalho, ele tem sua vida, ele tem sua rotina. O que é que ele vai fazer seguindo um profeta? Só que o olhar de Eliseu não está no agora. O olhar de Eliseu está na promessa. Porque muita gente se perde? Porque tira os olhos da promessa, coloca o olho no agora. Se você colocar o teu olhar no agora, você vai se perder. Mas quando você coloca o olho na promessa, ninguém pode te impedir de viver o sobrenatural de Deus na sua vida. O olhar de Eliseu estava no caminhar de Elias. Onde Elias ia, Eliseu ia atrás. E tem alguém que está observando o movimento, mas não entende o mover sobrenatural. Alguém está dizendo, ele vai um momento ser arrebatado ao céu. Mas Eliseu disse, fica quieto, porque eu sei a hora certa que Deus me chamar. Às vezes as pessoas querem dar palpite sobre a hora da promessa. Vai por aqui, faz isso, tenta por ali. Só que quem enxerga a vida com os olhos espirituais não é levado por palavras de alguém que só enxerga o movimento. Porque as carruagens de Deus passam na terra, e quem não está ligado perde o movimento de Deus. Já parou para pensar que poderoso é isso? Carruagem no mundo espiritual, não é porque lá no Apocalipse tem os cavaleiros que vão vir, isso é uma réplica do diabo contra os anjos de Deus, que se move também em carruagem. Não foi numa carruagem que Elias subiu ao céu, ele subiu ao céu num redemoinho. A carruagem veio para separar, porque a carruagem ela dá honra para quem obedece. O mover da carruagem de Deus, quem é espiritual está entendendo a linguagem que eu estou falando? O mover da carruagem, ela passa. E você tem que estar ligado para entender qual é o momento de Deus com você. Lembra Filipe? Filipe, quando ele estava olhando o mover da carruagem, de repente passa um etíope. Se ele não está ligado no mundo espiritual, a carruagem passa e o homem não recebe a palavra de Deus. Quando ele sai correndo e grita, entendes tu o que lê? E o homem diz, como é que eu vou entender se não tem quem me explique?
Aquele era o momento de Deus, quando o movimento da carruagem estava passando, e ele foi esperto, inteligente, espiritual, o suficiente para entender que aquele era o momento de Deus com ele. Existe um mover sobrenatural, existe um mover de Deus, existe um mover profético, existe um mover sobrenatural, e tem gente que é só espectador, fica olhando, observando, assistindo, mas Deus não te chamou para ser um espectador dos milagres. Deus, ele quer que você saia do seu lugar e se mova a carruagem que Deus tem para te entregar algo novo. Tem gente que observa, se Filipe observasse, se Eliseu observasse, nunca ia receber o que Deus tinha preparado para ele. A carruagem passou. Só que tem que ver para poder receber. Porque a condição de Elias para Eliseu é essa: se me vires ser arrebatado ao céu, você vai receber aquilo que você pediu. O que é que ele pediu? Eu quero a porção dobrada do Espírito de Deus que está sobre a sua vida. Se Deus te usou até aqui, eu quero ser usado até aqui. Se a porção de Deus na tua vida foi até aqui, eu quero o dobro. Não do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é porção. Eu quero a unção de Deus que está sobre a tua vida, Elias. Do Deus que você desfruta, da intimidade que você desfruta, do poder que você desfruta, do andar com Deus que você desfruta, tudo que Deus fez na sua vida, eu quero essa porção dobrada sobre a minha vida também. A pergunta de Deus para alguém hoje é: o que é que você quer? Você sabe o que é que você quer? Não, eu quero qualquer coisa. Quem quer qualquer coisa não quer nada. Porque o homem que é inconstante em seus propósitos e pensamentos, nada ele conquista na vida. É necessário ter um alvo. Elias pergunta para Eliseu, e Eliseu é tão convicto da chamada. Ele não tem estudo profético, mas ele tem escola espiritual. Ele não tem estudo teórico, mas ele tem experiência com Deus. E não brinque com um crente com experiência com Deus. Não se levante contra alguém que tem experiência com Deus. Não queira brincar com alguém que anda com Deus, porque quem anda com Deus sabe o que quer, sabe de onde veio e sabe para onde está indo. O que é que você quer? Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. A condição é essa: se você vê o andar da carruagem espiritual, se você tiver ligado o suficiente, se você deixar de ser um espectador e ser um participante desse milagre, você vai receber a porção dobrada do Espírito que está sobre a minha vida. Tem muita gente que ele está há 30, há 50, há 20, há 10, há 1 ano na igreja, e ele é só espectador. E Deus não chamou ninguém para ser espectador. E estar ativo no reino não é estar com o microfone na mão pregando, não. Estar ativo no reino espiritual é entender o mover profético de Deus para aquele momento. Porque nem sempre Deus se moveu da mesma forma, e nem sempre Ele vai se mover da mesma forma. Deus é Deus de coisas novas. Só que tem gente que para no tempo e acha que Deus se moveu daquela forma. A carruagem já passou, Ele está esperando algo novo ainda. A carruagem de Deus passa, e os cavalos de fogo vêm para separar. Porque quando essa carruagem passa no meio dos dois, primeiro, eles estão andando e falando, comunhão, conversa. Você quer receber coisas grandes de Deus? Porque a unção não é pequena. Se Eliseu pedisse coisas materiais para Deus, era muito inferior à porção dobrada do Espírito de Deus sobre ele. Porque quem pede unção para Deus, Deus ele provê tudo que ele precisa para ele caminhar naquela unção. Fica tranquilo. Se você está pedindo coisas do mundo espiritual, Deus ele vai prover tudo que você precisa. Alguém não pegou essa palavra? Ela é profética. Eu estou dizendo que não falta nada para quem busca as coisas espirituais. Deus ele vai prover tudo que você precisa na instância de unção que você anda. Tem gente que está em busca de salário, mas o verdadeiro adorador, ele não busca salário financeiro, ele busca o prêmio, e o prêmio ele só vem no final da corrida. Porque muita gente desistiu porque é assalariado espiritual.
Ele recebe o honorário dele. Ó Deus, é porque eu fui para a tua casa. Ó Deus, é porque eu fui para a igreja. Ó Deus, porque eu te adorei, porque eu ouvi louvor essa na semana. Ó, eu jejuei uma vez, ok, já recebeu o teu galardão. Mas tem gente que entende que o galardão dele não é terreno, mas o prêmio dele é espiritual. Ele não vai parar, ele não vai desistir enquanto não chegar no lugar da vitória. Eliseu não estava atrás de salário, Eliseu estava atrás do prêmio espiritual. Porque Elias sabia que ele tinha que ser gastado por Deus na terra. Estava chegando a hora dele. Mas unção ninguém leva para o céu. O poder que Deus te dá no culto não é para você guardar, é para você liberar. Deus tem que te gastar um pouco. Pegou não? Deus tem que te gastar um pouco. Ah, mas eu tenho tanto problema. Deus tem que te gastar um pouquinho. Porque unção não é prêmio, prêmio é galardão, e galardão vem de Deus. Unção é para ser usada na terra. Quando você chegar ao céu, Deus não quer saber da unção que você tem. Ele quer saber que você chegou lá vazio, porque tudo que Ele te deu na terra, você liberou. O poder de Deus que você recebe no culto, a palavra de Deus que você recebe no culto, a graça de Deus que você recebe na reunião, não é para ficar aqui, é para você liberar. Porque existe alguém que precisa ser abençoado pela unção de Deus que está na sua vida. Existe alguém que precisa ser alcançado. A unção de Deus não é só para te favorecer, não é só para te abençoar, não é só para te prosperar, é para abençoar milhares e milhares de vidas. Então libera. Está guardando o quê? Está retendo o quê? Está com vergonha do quê? Está com medo de quê? Deus te deu uma unção e Ele está dizendo: você não pode voltar para casa com essa unção que eu te dei. Gasta tudo. Não economize o que Deus te deu. Qual é a palavra que arde no seu coração? Existe alguém que precisa ouvir essa palavra. O que é isso que o Espírito coloca na tua alma? É para orar por alguém? Então ora. Alguém precisa da tua oração. É para aconselhar alguém? Então aconselha. Alguém precisa do teu conselho? Só não leva dessa unção para o céu, porque a unção não é para você. A unção não favorece o profeta em nada. Muito pelo contrário, existe um preço alto por alguém que carrega muita unção de Deus. O ministério, a chamada, não é fácil, mas é necessário pagar o preço para ser gastado por Deus. Porque se Elias não é gasto e libera tudo que ele tem sobre Eliseu, ele não pode ser arrebatado ao céu. Existe uma porção dobrada de Deus que descerá sobre a tua vida hoje. E Deus está perguntando para alguém: o que é que você vai fazer com essa unção que eu te dei? O que é que você vai fazer com esse poder que eu entreguei na tua mão? O que é que você vai fazer com esses dons, com esses talentos, com essas aptidões que eu coloquei na tua mão? Essa unção não é para ser guardada, estocada, é para ser liberada. E alguém precisa ouvir a tua voz. Alguém precisa ouvir a tua palavra. Alguém precisa ouvir isso que eu ministrei no seu coração. Tem alguém se perdendo por causa de você. Tem alguém indo para o inferno por tua negligência. Não baixa a guarda, não alarga a fé, porque alguém precisa da unção de Deus que está sobre a sua vida. Entenda o mover espiritual. Que Elias vem com Eliseu e eles se encontram diante do Jordão. Ele pega aquela capa e bate, pá! Quando ele bate, Elias não passa sozinho, Eliseu passa com ele. Porque aquilo que Deus deu para você não é para você usufruir sozinho. Tem gente que vai usufruir da bênção que está sobre a tua vida. Levante a mão para receber essa palavra. Deus, Ele vai te encher de porção dobrada nessa noite. E Ele está dizendo: tudo que eu te der não é para você absorver sozinho, é para você abençoar vidas. Se Deus te der um carro, esse carro é para abençoar vidas. Se Deus te der uma casa, essa casa é para abençoar vidas. Se Deus te der um ministério, uma palavra, uma unção, trabalhe para abençoar vidas. Ele bateu, o rio se abriu e ele não passou sozinho. Você recebe uma palavra profética? Você não vai passar pelo Jordão sozinho. Quem está contigo vai passar com você.
Não, você não pegou, isso é palavra profética. Você não passa esse rio sozinho. Quem anda do teu lado, quem te ajudou nos dias difíceis, a tua família não fica para trás. Vai todo mundo passar pelo Jordão. Mas sabe por que Elias passou pelo Jordão? Porque um dia ele enfrentou o ribeiro e ele não cedeu ao Jordão. Escuta isso aqui. Quem não cede ao Jordão consegue abrir ele no meio. Porque ele estava no ribeiro, e a Bíblia diz várias vezes assim, que o ribeiro ficava de frente para o Rio Jordão. Era mananciais de água contra um tantinho de água pequeno. E era o ribeiro que sustentava ele. Só que quem aprende a se alimentar e se sustentar do ribeiro de Deus, Deus ele ensina a ele lá na frente passar pelo Jordão. Talvez hoje você está vivendo uma época de ribeiro na tua vida. Coisa pequena, coisa pouca, coisa minguada, não vai para frente. E na tua frente tem um monte de Jordão, é manancial. É coisa grande, parece que todo mundo acontece na vida de todo mundo vai para frente, todo mundo prospera, todo mundo é cheio de Deus, todo mundo vai, e a tua vida está aqui no ribeiro. Mas Deus está dizendo, o ribeiro é escola, para que um dia você possa enfrentar o Jordão. Se José cedesse a mulher de Potifar, ele nunca seria governador. Se um dia Elias cedesse ao ribeiro, ele nunca enfrentaria o Jordão. Se um dia Jesus não tivesse enfrentado a cruz, hoje nós não desfrutaríamos da salvação. O problema é que assola a tua vida não é para te matar, mas é para te projetar. Se Daniel não enfrentasse a cova dos leões, ele não seria um homem grande diante da presença de Deus. Se os jovens não tivessem se curvado diante da estátua, eles não teriam livramento dentro da fornalha de fogo. Problema não é para matar profeta, problema é para projetar a tua vida. Então aguenta esse ribeiro um pouco, porque está chegando o Jordão e ele vai se abrir e você vai passar. São muitas águas, Vitor, você não sabe, eu não sei, mas Deus está dizendo, fica no ribeiro, porque o Jordão vai se abrir, você vai passar por ele. São águas, são muitas águas, são assustadoras. Só que existe um princípio que Deus honra, é quem é obediente. Porque hoje a gente tem o Espírito Santo para convencer a gente. Tem tanta gente ruim da fé, que dá umas cabeçadas sem necessidade. Isso porque tem o Espírito Santo. Agora imagina Eliseu. Eliseu não tinha o Espírito Santo para convencer nada a ele. Ele só tinha um princípio na sua vida. Eu vou obedecer o sinal que Deus mandou para mim lá atrás. Eu vou obedecer. Eu vou andar na rota da obediência. Quem anda na rota da obediência, é certeza que Deus honrará a sua vida. Ele passa 2 anos, imagina 2 anos, sem receber salário, remuneração nenhuma, acompanhando o ministério de Elias. Ele tem um foco na promessa, porque Elias fala, olha, fica aqui, que eu vou a Gilgal. Fica aqui, que eu vou a Jericó. Fica aqui, que eu vou do outro lado. E ele fala assim, vive o meu Deus, como vive a tua alma, que eu não vou te deixar. Tem distração da vida, que é para revelar os verdadeiros. Porque pedir todo mundo clama, orar todo mundo ora, fazer súplica a Deus todo mundo faz. A questão é se você obedece até chegar lá. Porque estava alguém dizendo, desiste. Elias está testando a fé de Eliseu, dizendo, fica aqui que eu vou para o outro lado. Ele fala, não, eu vou observar a minha promessa. E ele tem comunhão, porque indo eles andando e falando, veio carros de fogo, com cavalos de fogo, e separou os dois. E um redemoinho levou Elias ao céu. Quando o redemoinho leva Elias ao céu, Eliseu contempla a capa
que cai do alto. A partir daquele momento ele seria o maior profeta que Israel já teve. E ele é o maior profeta não porque ele é melhor do que os outros, porque Deus não precisa da habilidade humana para nada. Ele é o maior profeta porque ele é obediente até o fim de acompanhar o ministério de Elias. Deus, ele não quer saber das suas habilidades, das suas aptidões, do quão sábio, inteligente, capaz você é. Ele quer saber o quão obediente você é até o dia do milagre acontecer. Eu vou perguntar só uma vez e me responde só quem tem certeza. Existe alguém que tem promessa de Deus sobre a sua vida? Tem alguém? Não tem alguém? Você tem promessa de Deus sobre a sua vida? E você tem certeza dessa promessa? Então Deus está dizendo para alguém aqui, talvez você se despistou da promessa, talvez você tirou os olhos da promessa, talvez você se esqueceu da promessa, mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: continua com os olhos fitos na promessa, não deixa de olhar para o sinal que Deus liberou lá nos tempos antigos. Lembra? Lá no início da sua fé, no início da sua caminhada, lá quando você não era ninguém, Deus, ele lembrou de você e colocou uma capa de honra sobre os seus ombros. Para os homens era somente mais um ruralista, mas para Deus era o maior profeta que viria. E Deus está dizendo: a tua força não vem pelas suas habilidades, a tua força vem pela promessa. Então não tira os olhos da promessa, não deixa de observar a promessa, não deixa de seguir a promessa, porque você vai viver o resultado da promessa. Você vai viver o resultado do Deus que você decide obedecer. Mas não se desliga. Entenda o mover profético, sobrenatural que está acontecendo. Porque as carruagens de Deus estão passando, e só recebe unção dobrada quem percebe que a hora de viver o milagre chegou. Levanta as duas mãos aos céus para receber essa palavra. Está chegando a hora de você viver um grande milagre de Deus. Não, alguém não pegou. Estou dizendo que está chegando a hora de você viver um grande milagre de Deus. Mas só vai viver milagre quem tem discernimento espiritual, inteligência espiritual, habilidade espiritual. Quem tirou os olhos carnais da frente e colocou os olhos espirituais, está dizendo: eu entendi que chegou a hora de viver a promessa. Não deixa a carruagem passar. Seja esperto e diga: Deus, eu tomo posse de tudo o que o céu tem para a minha vida. Kalashandaramacharmi kalabaya. Oremi kaladarasuri kalabaya. Existem as carruagens de Deus que estão passando, e alguém está ficando para trás porque está olhando para homem. Tem gente que está dizendo: eu não vou para a igreja porque fulano errou, eu não vou no outro porque o outro pecou, eu não vou não sei o que porque papá. Eu quero buscar a presença de Deus independente dos outros. Eu estou olhando o mover da carruagem. Se alguém não quer Jesus, eu quero. Se alguém não busca Deus, eu busco. Se alguém não quer viver promessa, eu quero. Eu não sou resultado do que os outros estão falando. Eu sei o Deus que lançou a capa sobre meus ombros. Deus, ele foi lá, falou contigo, te deu o sinal, te chamou. Eu estou sentindo Deus aqui nesse altar. Existe uma capa de honra sobre os seus ombros. Sabe por que as pessoas querem te parar? Porque todo mundo percebe o que Deus te deu, só você não percebeu ainda. Todo mundo queria parar Eliseu, o povo zombava de Eliseu, pela forma que ele se portava, pela forma que ele se vestia, pela forma que ele andava, mas todo mundo sabia que tinha uma capa sobre os ombros dele. Era ele que andava de manhã, de tarde, de noite com Elias. É ele que seguia a rota do sobrenatural. Todo mundo vê que Deus está em você e quer apagar esse brilho de Deus. Todo mundo vê a chamada que você tem e quer apagar essa chamada. Todo mundo vê a promessa que vai acontecer na tua vida e a capacidade que você tem, e você está apegado com coisas pequenas.
Sabe o que Deus está dizendo para alguns profetas e profetisas de Deus aqui nessa noite? Existe uma capa de honra sobre os seus ombros, e não foi o homem que colocou, foi Deus. Foi Deus que colocou essa capa. É por isso que onde você chega, o diabo quer calar a tua fé. Já percebeu? Que você chega em ambiente que as pessoas vão falar dos assuntos que mais te incomodam, das coisas que mais te confrontam, das coisas que mais te tiram do sério. Só que tudo isso é ribeiro. E tem muita gente que nas águas pequenas desistem. Tem muita gente que nas águas pequenas param. Só que quem não desiste no tempo de águas pequenas, ele está pronto para enfrentar Jordão. E por causa da sua decisão de não desistir do ribeiro, você passa pelo Jordão, e existe uma geração inteira que vai ser abençoada por causa da sua decisão. Eu estou buscando, Vitor, pela minha família. Está buscando, né? Pela sua casa, né? E a decisão? E a decisão de viver não naturalmente, mas viver sobrenaturalmente. A carruagem passou, a capa caiu. A partir daquele momento, Deus já tinha liberado unção sobre a vida de Eliseu, mas ninguém sabia que ele tinha unção. Quando Deus chama alguém, ninguém precisa saber que você é chamado por Deus, mas você precisa se posicionar como alguém chamado por Deus. Alguém não me entende, alguém não me compreende, alguém não sabe o que eu passo, ok, mas você sabe o Deus que te chamou. A tua família vai ser transformada, mas Deus está esperando uma decisão sua, de se posicionar como um profeta que é cheio de unção dobrada. Você não pegou, isso é muito poderoso. Você sabe que Deus tem uma unção sobre a sua vida, tem um poder sobre a sua vida, Deus deu um espírito sobre a sua vida, Deus deu um nível de fé sobre a sua vida, mas eu posso profetizar, chegou o tempo de viver o dobro da presença de Deus. Não, você não pegou. Eu estou dizendo que não é o dobro do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é uma poção, mas tudo que você viveu de Deus até hoje não se compara com o que você vai viver daqui para frente. Mas tem que tomar uma atitude e dizer: Deus, eu entendi o movimento, chegou a hora de viver a novidade sobrenatural e profética para a minha vida. Porque o profeta, ele não anda pelo conselho das pessoas, ele não se importa com o que vão dizer, ele tem compromisso com uma coisa, é com Deus que chamou ele e a palavra que está na boca dele. Não olhe para a circunstância, para o que estão falando, o que estão apontando. Existe uma palavra na tua boca e Deus está dizendo: chegou uma hora de profetizar, porque eu vou multiplicar o poder que está sobre a sua vida. Multiplicação. Quem obedece a Deus recebe a porção dobrada de Deus. Multiplicação. Tua casa será multiplicada, os teus bens serão multiplicados, a unção que você carrega vai multiplicar, mas obedeça. Porque a unção, ela vem com o trabalho. Deus, ele não honra para depois você fazer. Primeiro você faz, depois Deus te honra. Primeiro você obedece, depois Deus te honra. Tem gente que pensa que assim, não, quando Deus me der, eu vou fazer. Vai. Não, quando eu for pastor, eu faria assim, eu ia assim, eu aconselhava assim, eu ia desse jeito. Não, se eu fosse obreiro, eu faria assim, eu faria assim. Não, mas se eu fosse empresário, não, mas se eu tivesse esse emprego. Primeiro, faça, para depois Deus reconhecer a unção que já está sobre a sua vida. Porque Deus já te deu tudo. Não, você não pegou. Eu estou dizendo que Deus já te deu tudo o que você precisa, mas você precisa primeiro trabalhar, se mover, andar em função disso. Depois a honra de Deus vem. Não queira a honra de Deus primeiro para depois trabalhar. Trabalhe, porque existe uma porção dobrada que vem sobre a vida dos obedientes que decidem ouvir a voz de Deus. Existe algum profeta e profetisa do Senhor aqui nessa noite? Essa palavra tem um endereço, o endereço é o teu coração, e Deus está dizendo: decida obedecer,
porque a alegria do Senhor é a minha força. Não viva por condição. Quem vive por condição se destrói. A condição de Eliseu era essa: não tem remuneração, não sou profeta, não vejo Deus me honrar, estou aqui seguindo esse homem, estou aqui vendo ele profetizar, estou vendo ele subir, estou vendo ele descer, estou vendo ele fazer. Só que ele tinha a obediência de seguir o mover sobrenatural de Deus. Existe um mover sobrenatural quando a gente ouve a palavra. Aí tem gente que ouve e vai para casa do mesmo jeito. Existe um mover sobrenatural quando a gente obedece os nossos líderes. Tem gente que é rebelde e continua do mesmo jeito. Existe um mover sobrenatural quando Deus honra, quando a gente ouve e honra a palavra que está saindo do altar, o louvor que está sendo ministrado. Tudo isso é mover sobrenatural. Mas tem gente que toma uma atitude e tem gente que continua do mesmo jeito. Se você viver pela condição, você vai morrer espiritualmente. E qual é a condição? Condição é o que acontece. Está frio, então o frio me impede. Estou triste, então a tristeza me impede. A aprovação chegou, então a aprovação impede. Não seja levado pela condição. Coloca os teus olhos na promessa. Não, eu estou sentindo de Deus para profetizar para alguém aqui nessa noite. Coloca os teus olhos na promessa, porque a promessa de Deus sobre você é maior do que a tua própria vida, é maior do que a tua própria existência, é maior do que o teu próprio ser, é maior do que o teu próprio eu. Não coloca os olhos naquilo que estão dizendo ou que estão falando, coloca os olhos na promessa, porque você não é resultado da mentalidade humana, você é fruto da promessa de Deus. Ele olhou para a promessa, a capa caiu, ele pegou. E ele voltou outra vez ao Jordão. Porque existem lugares que Deus nos leva para testar a nossa fé. Existem lugares que a gente vai, que não quer ir. Existem pessoas que a gente enfrenta, que não quer enfrentar. Existem situações que a gente enfrenta, que a gente não quer enfrentar. Aquele tipo de situação. Mas Deus nos coloca lá para ver onde está o nosso coração. Se o seu coração está na situação, a situação vai te destruir. Mas se o teu coração está na promessa, Deus vai te usar para derrotar e destruir todo o inimigo que te aflige. Deus está dizendo: se prepara, porque existe uma unção dobrada, que você sai desse culto carregando, e as situações não serão maiores que a tua fé. Deus vai te usar para mudar esse cenário. Veio situação difícil aí, tu é profeta. Você não pediu, você não clamou, Deus te deu. Então usa. Ferramenta que Deus te dá é para ser usada. Ferramenta que Deus te dá é para ser usada. Palavra de conhecimento que Deus te dá é para ser usada. Inspiração que Deus te dá é para ser usada. Você pediu, disse: Deus me dá, eu quero, então usa. Não interessa a instância que você começa, porque o princípio nunca vai ser tão grande quanto o final das coisas. Eliseu começa o seu ministério abrindo o Rio Jordão. Mas o último milagre que ele faz é quando alguém joga um jovem morto na sua cova. E a unção que ele carregava era tanta que até nos seus ossos tinha unção. Jogou o menino morto lá dentro, o menino ressuscitou. Você está preparado para o que Deus vai fazer na sua vida? Sabe o que Deus está dizendo? Não me interessa se o princípio é pequeno, não me interessa se o princípio ninguém está vendo, não me interessa se o princípio ninguém percebeu. O interessante é que no final das coisas será maior do que no começo. No início ninguém viu ele estava sozinho. Os primeiros atos de fé que você vai tomar na vida, ninguém vê. Ele pega a capa e ele bate. Quando ele bate no Rio Jordão, nada acontece. Aí ele grita: onde está o Deus de Elias? Porque ele achou que Deus não era com ele. Porque o mover que ele viu das águas de lá para cá, ele não viu daqui para lá. Pegou não, né? Por mais que você não esteja vendo, Deus, ele está trabalhando.
Não, eu vou de novo até você dar um grito de glória a Deus. Você não está vendo, mas Deus, Ele está trabalhando. Ele bate, acha que Deus é só com Elias e diz: onde está o Deus de Elias? Só que quando eles vieram, o rio se abriu de lá para cá. Agora Deus não atrapalha o processo da física, porque foi Ele que estabeleceu todas as leis. Quando Ele bate, o rio não vai abrir daqui para lá, é de lá para cá. Você clamou aqui, você pediu aqui, você orou aqui, você levantou a mão aqui, você louvou aqui e não viu nada. Por quê? Porque o teu milagre não é daqui para lá, é de lá para cá. Já está vindo, já está acontecendo, o céu já está se movendo. Só não deixa de bater a capa aqui, porque enquanto você está clamando aqui, há um movimento sobrenatural lá. Clama, adora, chora, ora, louva, pula, mas faz algo para que o céu te note e aconteça um movimento por causa da tua adoração, por causa da tua palavra, por causa do teu clamor, por causa da tua súplica. Agora não é mais Deus de Elias, é Deus de Eliseu. Talvez você ouviu muita experiência de outras pessoas. E ouvir experiência de Deus dos outros é maravilhoso. Só que Deus não te chamou para viver debaixo das experiências dos outros. Deus te chamou hoje para você viver suas próprias experiências com Ele. Não, você não pegou, isso é profético. Eu estou sentindo Deus aqui nesse altar. Ele está dizendo: se prepara, porque chegou a hora de você viver as suas próprias experiências com Deus. O Deus que usou teu pai, o Deus que usou tua mãe, o Deus que usou os teus pastores é o mesmo Deus. Só que agora chegou a hora dele usar você também. Ele abre o rio e passa seco por ele. O que Deus está dizendo? Eliseu, o que você viu Deus fazer na vida das outras pessoas, agora você vai ver Deus fazer através da tua vida. Na Kasharimi Kalamaia. Talvez até hoje você foi um espectador de Deus. Você viu o mover da carruagem, e era gente contando testemunho, era porta se abrindo para alguém, era alguém sendo curado, era alguém com porta de emprego, era alguém mudando de vida, era alguém casando, era alguém acontecendo, e parece que tua vida só ficava para trás. Mas Deus está dizendo hoje: eu te dei uma autoridade, eu te dei porção dobrada, e o que você viu Deus fazer na vida das outras pessoas, Ele vai fazer na tua vida. Você não vai se alegrar pela condição, mas a tua alegria vem pelo Senhor. Bate essa capa hoje. Bate essa capa no Jordão hoje. Está com medo? Vai com medo de tudo. Está sem fé? Vai sem fé em tudo. Não é pela tua habilidade, não é por quem você é por uma palavra, uma capa de honra que você recebeu. Você vai passar. E até depois dele receber unção, a fé dele é testada. Porque aqueles filhos dos profetas começam a zombar dele. Começam a zoar da cara de Eliseu. Só que ele era profeta. E existe um peso sobre a vida de um profeta. Existe um peso sobre a vida de um profeta. Quando ele levanta a voz, ele diz assim: apareça 2 ursas e consuma a vida desses filhos dos profetas. Agora olha para cá. Ele estava em Gilgal. Gilgal, terra árida, seca e quente. Você já viu ursa no Nordeste? Já viu ursa no Piauí? Na Bahia tem ursa lá? Urso polar tem? Não. Urso é típico de lugar gelado, frio. Só que ele é um profeta. Pegou não, né? Ele é um profeta. E a palavra de um profeta, por mais que seja impossível de acontecer, Deus, Ele honra a palavra do profeta. Quando ele clama sobre ursa em Gilgal, mesmo sem ser lugar de ursa ali, aparece ursa e consome os homens e os zombadores. Se prepara, porque existe uma palavra da verdade na tua boca.
e até aquilo que é impossível de acontecer, por causa da tua profecia, vai acontecer. Alguém não pegou? Vou repetir até você dar um grito de glória a Deus. Por causa das tuas palavras, o milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, Deus vai fazer, aquilo que ninguém pode fazer por você vai acontecer, mas é por causa da tua palavra, Deus vai mover o impossível ao teu favor. O Deus dos teus pais foi o Deus dos teus pais. Agora chegou a hora de você viver tuas próprias experiências com Deus. Deus vai te ensinar. Do mesmo jeito que você viu alguém passar pelo Jordão, você vai passar também. As águas que afogaram alguém não vão te afogar. Você vai passar por todas elas. Se você acredita nisso, levanta a mão e dá um grito de glória a quem merece. Vai passar. E a palavra que está na tua boca vai acontecer. Tudo isso houve, e a gente se maravilha com essa história. Só que naquela época, o Espírito Santo era em porção. O poder de Deus era em porção. Era Elias, depois Eliseu, depois outro. O Espírito Santo vinha temporariamente. Só que o véu foi rasgado. Agora eu não preciso ficar atrás de alguém. Esse aqui tem unção, esse aqui tem unção, esse aqui tem unção. Eu vou pegar a unção dele, eu vou pegar a unção dele. Agora o negócio é diferente. Sabe quando a unção é manifestada? Onde tiver 2 ou 3. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. No meio. No meio. Eu estou sentindo Deus aqui. E alguém está recebendo unção profética aqui agora. Não sou só eu que sou digno de unção, não sou só os obreiros que são dignos de unção. A unção é para quem clama e para quem tem coragem de se posicionar e dizer: Deus, muda a minha história, faz eu viver a profecia que eu recebi, faz eu viver a promessa que o Senhor liberou. Maior é a tua promessa do que a tua circunstância. Agora o Espírito Santo não está sobre a vida de um homem, mas quando alguém se posiciona, ele desce sobre a tua vida. Existe alguém que quer receber algo novo dele hoje? Diga: Deus, aviva em mim essa porção. Reverbera em mim essa unção. Libera em mim essa unção. Faz aumentar em mim essa unção. Faz transbordar em mim essa unção. Tudo aquilo que Deus fez na sua vida até hoje não se compara com o que Ele vai fazer daqui para frente. É tempo de crescimento, é tempo de alavancagem, é tempo de multiplicação. Sai do raso e vem viver as águas profundas. A carruagem de Deus está passando. A carruagem de Deus está passando. Mas tem alguém inteligente dizendo: chegou a minha vez de viver promessa, promessa, promessa. Calachandaramacalacia. Chegou a tua vez. E quando chega a tua hora, ninguém pode impedir Deus de trabalhar através de você. Quando chega a tua hora, ninguém pode calar o teu grito, o teu clamor, e nem pode envergonhar a tua profecia. Até a natureza tem que se curvar quando um profeta se posiciona e profetiza. Está vendo impossível? Deus te deu uma arma mais forte do que qualquer bomba nuclear. Deus te deu um instrumento mais forte do que qualquer revólver do maior calibre existente. Deus te deu uma arma mais poderosa do que toda a artilharia do exército. E essa arma não está na tua mão, não está na tua cintura, essa arma está na tua boca. Você não consegue resolver de forma natural, então abre essa boca e profetiza. E diga: a Deus, agora muda o que eu não posso mudar. Faz o que eu não posso fazer. Apareça o que eu não posso fazer aparecer. Porque eu creio na tua promessa. Eu creio na tua promessa. Eu creio na tua promessa. Se existe alguém que veio para adorar, abre a boca e comece a adorar a Ele aí. E libera a profecia para a tua casa. Libera a profecia para a tua família. Libera a profecia para teu ministério. Deus, Ele vai cumprir tudo o que Ele tem preparado para você.